Bom dia. Por haver quórum regimental, sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião extraordinária, matéria exclusiva, iniciando os nossos trabalhos. Manhã do dia 11 de dezembro de 2014. Esclarecer de que esta reunião acontece para a sequência da discussão das emendas e do orçamento, tendo em vista que na última reunião ordinária o tempo não nos permitiu concluir a matéria. E não nos permitiu porque tínhamos, após a sessão ordinária da última quinta-feira, uma sessão solene nesta casa, e os nossos convidados já estavam aguardando. Por isso, não nos houve tempo o suficiente para encerrar a matéria. Por isto, esta reunião extraordinária, convocada para esta manhã, para a segunda discussão e votação das emendas e do orçamento, e depois uma sessão extraordinária para a redação final do projeto de lei. Ao tempo que, além de cumprimentar os senhores vereadores que estão na casa, já praticamente todos, vereador Ivanatos, por favor, sua presença, registre-se. Nos falta a companhia do vereador Marco Antônio, que eu não tenho informações ainda, e o vereador Zeca Bombeiro, que a assessoria informou que estaria conosco. No entanto, como isto não nos impede a sequência dos trabalhos, também cumprimentamos a quem nos acompanha em casa, através dos canais 14 da NET e 19 da BTV, além dos outros meios que esta casa dispõe para dar a devida publicidade dos trabalhos. Vereador Marcos da Rosa, Vossa Excelência, enquanto primeiro secretário desta casa, pode nos encaminhar a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Matéria da ordem do dia, exclusiva, em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 6.689, bem como a subemenda número 1, a emenda número 6, e as emendas número 6, 7, 8 e 9. Obrigado, vereador Marcos. Antes de abrir a discussão, desde já informar de que o dia de hoje será de muito trabalho. Temos muitos projetos já inclusos na pauta, não muitos, mas temos a matéria possível inclusa na pauta da sessão da tarde, e há notícias de que algumas matérias ainda precisarão ser inclusas na pauta. Por isso, nosso pedido desde já às comissões, para que, junto com a diretoria legislativa, nos ajude a preparar as matérias, e desde já deixar os senhores vereadores com o espírito do dia de hoje, porque certamente a nossa sessão irá ser longa hoje. Período da manhã não tanto, mas principalmente no período da tarde. Então, vamos tentar, à medida do possível, nos auxiliarmos aqui, tendo em vista as dificuldades do corpo humano. Vereador Mário Hildebrand. Obrigado, presidente. Só para complementar a sua fala, se me permite, pela ordem, senhor presidente, na questão de que hoje, logo após essa votação, nós teremos uma extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para analisar os projetos pendentes, e reiterando a questão de que nós teremos também às 14h45, 15 minutos antes da sessão ordinária, a realização de uma comissão mista para análise de projetos que também estiverem pendentes, e aí possíveis de serem incluídos na pauta, inclusive que Vossa Excelência fazia referência. Muito bem, vereador Mário. E acresça-se a esses senhores vereadores, nossa diretoria já preparou o relatório dos trabalhos dos últimos 2 anos, foram mais de 600 projetos com natureza de leis, que tramitaram pelas comissões durante esses 2 últimos anos. Mais de 600. Então, nosso reconhecimento ao esforço feito por todos e todas nesta casa para dar cabo das nossas responsabilidades. Como só faltava o vereador Marco Antônio Vanrovski, e ele acaba de nos dar
satisfação da companhia na manhã de hoje também. Então, agora nós podemos encaminhar a discussão da matéria. Era imprescindível a presença do vereador Marco Antônio. Em segunda discussão e votação, a subemenda 1, a emenda 6 ao projeto de lei 6689, que estima receita e fixa despesas, a despesa do município de Blumenau, suas fundações e autarquias e fundos para o exercício financeiro de 2015. A subemenda é de autoria do vereador Adriano Pereira. Já manifestaram, já discutiram a emenda os vereadores Adriano Pereira, Ivan Nats e Jefferson Forrest. Muito bem. Reaberta a discussão da subemenda 1 à emenda 6. Em discussão, em votação. Em encaminhamento de votação. Vereador Adriano Pereira, 2 minutos para o encaminhamento. Informar aos senhores vereadores do tempo. Quero fazer um encaminhamento à nossa bancada, encaminhamento de votação, para que a gente possa votar sim nesta emenda, nessa subemenda importante, especialmente para todas aquelas ruas que se organizaram, que lutaram, que batalharam, em especial aquelas que já alcançaram 100%, vereador Beto, nas suas contas das comissões, e estão aguardando aí há anos, há meses e há muito tempo, pela pavimentação dessas ruas. Que os demais vereadores, quem sabe, também possam acompanhar. Fica meu pedido, a minha indicação à nossa bancada, e que a comunidade, em especial todas as ruas do sistema de mutirão de Blumenau e do programa Pavimentação, estejam atentas à votação dos vereadores neste momento. Em votação. Senhores vereadores, eu quero pedir aos senhores vereadores a prudência para a sequência regular dos trabalhos. Votação encerrada. Subemenda rejeitada e ao arquivo. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Só um minuto, vereador, só um minuto. Justificativa de voto. Quem vai fazer justificativa de voto? Veneza? Sim. Vanatz? Becker? Sim. Adriano? São esses. Não, Veneza. 2 minutos para a sua justificativa de voto. Quero lembrar a todos os senhores as determinações regimentais para a justificativa de voto, do seu voto. Eu quero justificar aqui o voto contrário a esta emenda do vereador Adriano Pereira. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, veja só, R$380 mil para pavimentações no sistema mutirão. Se nós tivéssemos aprovado, vereador Adriano, esta emenda, nós ia inviabilizar, prejudicar todo o segmento das pavimentações no sistema mutirão do município de Blumenau. Até porque R$380 mil dá para fazer o máximo 2 vias públicas. Sendo que nós temos mais de 50 ruas já completamente quitadas. Nós temos que, seria outro procedimento, não seria esta emenda, senhores vereadores. Eu, como já fui diretor de pavimentação de vias públicas, sei do que eu estou falando, conheço o processo, por isso que eu não seria
tira condições de votar a favor desta emenda, porque eu estaria inviabilizando, eu estaria favorecendo 2 vias públicas no município e prejudicando todo o processo de quase 100 vias públicas no município. Por isso, que com conhecimento, eu não pude ser responsável ou irresponsável em aprovar esta emenda, colega vereador Adriano. Estou falando isso com conhecimento, como já fui diretor de obras, trabalhei na diretoria, organizei pavimentação em mais de 300 ruas no município de Blumenau, pavimentamos, e eu não poderia ser irresponsável em votar a favor desta emenda, colega vereador. Gostaria muito, se fosse um valor de 3 milhões, acima de 2 milhões, aí eu votaria a favor. Mas com 380 mil reais, não tem condições de pavimentar mais de 2 vias públicas através do município. Obrigado, senhores vereadores. Vereador Ivan Nats. Bom dia, senhores vereadores. Eu justifico meu voto sim na emenda, ao contrário do vereador, meu querido vereador Veneza, porque eu entendo que tudo que vem para melhorar a vida das pessoas deve ser aprovado pela Câmara. Tudo que vem para melhorar a vida da comunidade deve ser aprovado pela Câmara. A Câmara, eu já disse várias vezes aqui, deve existir para melhorar a vida das pessoas. Nós temos que construir, ajudar a construir a vida das pessoas. Então, a emenda do vereador Adriano Pereira era no sentido de melhorar a vida das pessoas, era no sentido de poder facilitar a conclusão de algumas ruas que aguardam o fim do sistema mutirão. E quando a Câmara rejeita emendas que vêm para melhorar a vida das pessoas, ela pratica aquilo que ela não foi constituída para fazer. Porque quem está em casa, quem está no lado de lá da televisão, quem está no celular, quem está aqui, quer que as coisas sejam feitas para que a sua vida se transforme numa coisa melhor. E a emenda do vereador Adriano Pereira era nesse sentido. Era de que a gente pudesse ampliar o investimento nas áreas de sistema mutirão. Se é 200 mil, se é 300 mil, se é 500 mil, se é 1 milhão, isso não importa. O que importa é que a Câmara faria o seu papel de ajudar aquelas pessoas que aguardam, muitas delas já pagaram pela conclusão das suas obras e não receberam a obra do governo. Então, meu voto sim, é porque era um desejo da comunidade, mais dinheiro para melhorar as vias, as quase 140 vias, se não me engano, que aguardam ainda a urbanização no nosso município. Então, registro meu voto sim, porque entendo que a emenda era para melhorar a vida daqueles que ainda comem muito pó nessa cidade. Vereador Becker. Presidente, quero dizer que eu votei não pelo seguinte. Quando eu entrei nessa casa em 2013, eu jurei que eu ia ser honesto com essa casa. E só ia trabalhar com a verdade. E essa verdade, eu sinto muito, que são mais de 100 ruas que precisam ser calçadas, e quem faz isso é a prefeitura. Agora vamos aprovar uma emenda de 380 mil, minimal dá para 2 ruas. E as outras 98, como é que vai ser feito? Isso passa a ser, essa emenda aí de 380 mil, isso é palanque político. As mais de 100 ruas, vai ter a cartinha de estar o vereador dizendo que foi ele que pediu para todas as ruas. Quando vai ser só feito 2. E aí quem vai pagar o pato com isso é a nossa cidade. E vai ser o quê? Palanque político. Político dizendo assim, ó, eu consegui fazer a rua de vocês, não fizeram porque o prefeito não quis. 2 ruas, e as outras 98? Por isso eu votei não, porque todas as 100 ruas precisam ser feitas. Vereador, sim. Vereador César, sim. Quero pedir aos senhores vereadores para... E o último vereador é o vereador Adriano, para a sua justificativa, a justificativa do seu voto.
Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa diretora, colegas vereadores que compõem o parlamento, votei não, com consciência, né, porque nós temos mais de 100 ruas que estão aguardando verbas para serem executadas e 380 mil reais não passa de um anseio demagogo para depois ficar aqui o ano inteiro dizendo para as pessoas, enganando as pessoas, que aprovou uma emenda para o sistema mutirão e o prefeito não está fazendo. Nós temos que ter mais seriedade. 380 mil reais, como bem disse o vereador Antônio Veneza, não resolve o problema. Repito, é emenda demagógica para depois ficar o ano todo enganando o povo, dizendo que aprovou uma emenda e que o prefeito não faz o seu papel. Votei não, repito, com consciência, porque essa emenda não resolve o problema dos mutirões. Absolutamente nada. Vereador Adriano Pereira. Eu vou discutir uma emenda e vou votar a ordem do gabinete. Senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, estamos vivendo uma verdadeira piada na manhã de hoje aqui nesta casa. É lamentável. Mas, enfim, eu queria justificar, vereador Célio Dias, o meu voto sim, porque se eu tivesse talvez colocado 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, como alguns comentaram aqui, para resolver de vez o problema da pavimentação, teria sido legal, bacana. Mas daí teriam dito que eu teria inviabilizado o trabalho do gabinete do prefeito, porque teria tirado todo o orçamento do gabinete do prefeito, ou que teria inviabilizado, né, o orçamento da Secretaria de Comunicação e que não poderia, daí, o governo municipal mais fazer suas propagandas, né, por aí na cidade, enfim, né, outdoor, gastança nas rádios, jornais, etc., porque teria inviabilizado. Tirei um pequeno valor para contribuir. Não importa se é uma, se é duas, se é três, e quem está falando em valores aqui não tem esse conhecimento para falar, porque tem hoje que a contrapartida às vezes é de 40 mil, às vezes é de 60 mil, às vezes é de 80 mil, ou seja, esses 380, 400, que seja, não daria apenas para 2 ruas, com certeza, daria para mais de 2 ruas. Eu acompanho há 2 anos esse procedimento, ajudei a organizar várias ruas na cidade e sei que daria para fazer algumas ruas do sistema de pavimentação. Se desse para fazer mais, ótimo, mas bastou a minha iniciativa, bastou a minha boa vontade. Por que os demais vereadores, então, também não emendaram de outros locais ou de outras formas e alocaram mais recursos? Nenhum dos demais aqui lembrou e pensou no sistema de pavimentação do município, no sistema de mutirão. Ninguém aqui lembrou das mais de 50 ruas que já estão pagas e não sai. Agora vim aqui criticar o vereador que teve a iniciativa de buscar ajudar essas ruas, aí é muito fácil. Justifico o meu voto sim, e agradeço os vereadores da nossa bancada, o vereador Beto Tribes também, que votou juntamente conosco nesse sentido, e lamento o posicionamento dos demais. Cerrada a discussão e encaminhamentos desta matéria ao arquivo, a subemenda, abro agora a discussão da emenda número 6. E conforme determina o regimento interno, o último a falar, a partir de agora, será por determinação regimental. Abro, neste momento, a emenda do vereador Adriano Pereira. Abro, neste momento, a discussão da emenda número 6. Estou me inscrevendo. Mais alguém? É a mesma que vocês discutiram agora, só que ele tinha feito uma correção. Dois. Isto. Em discussão, a emenda número 6, com a palavra o vereador Wanderley Paulo de Oliveira. Infelizmente, ou felizmente, o presidente da Casa não vota estas matérias, mas o regimento não me impede de discutir essas matérias. E lembro-me, vereador Jefferson, nos idos de 90, 2000, quando nós recebíamos o orçamento nesta casa, e o orçamento recebia 100, 200, 300 emendas, inclusive emendas específicas para obras específicas. Isto é do parlamento.
o vereador encontra dentro de um projeto de lei regular ou de um projeto de lei orçamentária a vontade de incluir ou não a discussão da matéria e de uma preocupação da cidade. Então, primeiro, deixar isso claro, porque deixar claro para nós que isso não é demagogia. Isso é quando o vereador traz para dentro da discussão de uma lei as preocupações que tem com a cidade também. Ponto. Segundo, se não fosse assim, nós não teríamos a lei orçamentária. Nós teríamos o que tínhamos dentro de um período ruim nesse Brasil, o decreto orçamentário. Era resolvido por decreto, não, e é por lei. E se é por lei, logo a Câmara de Vereadores tem a faculdade de, entendendo o comportamento do Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores tem a possibilidade de emendar. É bem verdade que não se pode colocar dentro do orçamento matéria que não tenha nada a ver com o orçamento. E se assim alguém tivesse procedido, eu não teria deixado, enquanto presidente desta Casa, as emendas tramitarem. Ou a própria Comissão de Constituição teria a responsabilidade de esclarecer essa matéria. Logo, todas as emendas que estão no orçamento, elas representam a vontade de alguém. E, por favor, né, alguém dizer aqui que é irresponsabilidade, que é maldade, que é sacanagem, que é demagogia, não ajuda. O parlamento tem este papel. Vai demagogia para cá, vai demagogia para lá. Vai da compreensão da escola política de cada um. Por isso, quero dizer, todas as emendas que estão tramitando são emendas regulares e os vereadores vão decidir sim ou não. Sim ou não. Porque, como diz o vereador César Sim, o vereador mais frágil nesta casa, que não tem, é o vereador Beto. O mais bobo nesta casa, se soltar, ele voa. Então, aqui, ninguém está aqui de graça, está aqui porque a população colocou aqui para cumprir o papel. Por isto, vereador Adriano, dizer que esta emenda ela chama atenção para um problema da cidade e recoloca todo dia um problema que a cidade tem, que é o problema da pavimentação, especialmente de não termos uma regra geral para a pavimentação no município de Blumenau, e o problema que nós vamos virar para 2015, com mais de 50 ruas, com todos os recursos pagos pela população, e estas ruas ainda não devidamente encaminhadas para a pavimentação. Poderia ser R$10. E lembro-me, os vereadores mais velhos aqui lembram-se, quando nós abríamos rubricas no valor de R$1.000, para chamar a atenção para um programa, para um projeto ou para uma obra no município de Blumenau. Então, com a responsabilidade de estar aqui há tanto tempo discutindo o orçamento, é isso que nós temos. E para aquele que compreende muito o orçamento, quero dizer, vá buscar o orçamento ou a lei de diretriz orçamentária da cidade de Brasília, para ver como é que é. Lá tem detalhadamente, obra por obra, inclusa no PPA e na lei orçamentária. Aqui em Blumenau, cada vez vai se reduzindo para um afunilamento tão técnico, vereador Jefferson, que daqui uns dias, efetivamente, se continuar assim, uma Câmara de Vereadores que não quer emendar, ou que não gosta de emendar, daqui uns dias pode-se fazer uma alteração na legislação e transferimos a Câmara de Vereadores para o Congresso Nacional e vamos dizer para a presidenta Dilma que ela pode, a partir de agora, começar a fazer o orçamento por decreto. Já esgarçamos, já abrimos aqui, o prefeito de Blumenau, os prefeitos de Blumenau, já têm uma possibilidade muito grande de movimentar os recursos orçamentários através de decreto. Uma parte já está sob decreto, agora no global não dá. Programas, projetos, particularidades precisam ser discutidos. Por isso, eu reconheço aqui a importância das emendas. E quase todos fazem emendas. Quase todos os vereadores fazem emendas. Outros não fazem, mas assinam emendas. Então, não vale dizer que ela tem uma finalidade A ou B. Porque todos nós, das nossas ações, procuramos nos comunicar com a comunidade, nos comunicar com a cidade, dizendo, olha, eu estou tentando fazer o meu trabalho. Uns fazem de um jeito, outros fazem de outro. Cada vereador vem de uma escola política. Por isso, eu quero fazer esse registro, né, nesta emenda do vereador Adriano e dizer que o problema está aí colocado e esta emenda, pelo menos, chama a atenção de um problema que está instalado na cidade de Blumenau e que precisa ser resolvido. Em discussão, a emenda 6. O último inscrito, vereador Adriano Pereira. Passo os trabalhos ao vereador presidente, Vanderlei Paulo de Oliveira. Bom, estamos, na verdade, dando continuidade à discussão que já iniciamos na última sessão. Quem tem acompanhado através da TVL, internautas, quem tem acompanhado no plenário, já pôde observar
a importância dessa iniciativa, a importância que partiu deste parlamentar, na sua atividade, eleito como foi pelo povo dessa cidade, que nos colocou aqui para trabalhar de forma comprometida, para trabalhar de forma séria e atenta aos problemas do dia a dia. E o vereador que está atento aos problemas do dia a dia da cidade, ele está atento a este problema, que é um problema sério que temos na nossa cidade. Tem muitos outros, tem na área da saúde, tem na área da educação, tem na área da cultura, tem muitos problemas na nossa cidade, tem vários. É claro que neste momento eu trago à discussão o problema do programa Pavimentação, porque, de forma particular, tenho dedicado boa parte do meu trabalho, do meu mandato, ao acompanhamento do trabalho das comissões das ruas, essas comissões que são sacrificadas, são moradores, são cidadãos blumenauenses, que se colocam à disposição de forma voluntária e gratuita para organizar essas ruas, para arrecadar esses valores, e muitas ruas, às vezes, onde inclusive existem comunidades carentes, vereador Veneza, que é muito sacrificante tirar aquele dinheirinho, economizar todo mês, pagar o carnezinho para sonhar que um dia vai ter aquela rua pavimentada, vai poder dar adeus à poeira, adeus à lama, uma obrigação que, na verdade, deveria de ser do próprio poder público, do executivo, porque arrecada os seus impostos, e os moradores ainda têm que, além de pagar impostos, pagar depois, ainda contribuir para poder ver a sua rua tendo uma benfeitoria, uma pavimentação, um calçamento. É ridículo, mas tem que fazer, tem que acontecer. Infelizmente, não dá para esperar tudo do executivo. E, nesse sentido, de forma coerente, de forma séria, não de forma como foi colocado aqui por alguns vereadores, foi a intenção deste parlamentar, de contribuir. Pouco ou bastante foi o que foi possível aqui trazer para essa discussão. E como bem falou o presidente desta casa, o presidente Vanderlei, foi também uma forma de trazer esse assunto à tona e de continuar, porque vamos continuar até o fim do nosso mandato aqui, cobrando e relembrando o vereador Beto Tribes, até o fim do nosso mandato aqui, que essas ruas têm que ser pavimentadas. O prefeito Napoleão prometeu pavimentar 200 ruas em Blumenau. O programa Pavimentação tem mais de 100 ruas organizadas, cerca de 50, 60 ruas pagas, ou seja, os moradores fizeram a sua parte, cumpriram com o seu dever, e agora o poder público não cumprir com a sua parte, é o mínimo lastimável, o mínimo lamentável. Então, eu espero na votação a coerência dos senhores parlamentares. E fica aqui o meu compromisso assumido com o trabalho que tenho feito aqui, independente do resultado da votação, de continuar nesta casa, ao lado de todas as comissões de ruas organizadas, ao lado de todas as ruas do programa Pavimentação e de novas que virão, que infelizmente, vereador Jefferson, andam desacreditadas, né, dificuldade inclusive para organizar novas ruas, porque não estão acreditando, porque não bastou fazer apenas a transparência. Já falei aqui nesta casa que foi positivo de colocar as ruas lá à disposição para os moradores ver que elas estão lá na internet, e depois não poder ver elas saindo da internet, vereador Marcelo. Não basta ter a relação lá na internet para a gente poder acompanhar, mas ver elas paradas e não saindo de lá. Então é nesse sentido que a gente buscou colaborar também. Se era uma, se era 3, se era 4, não importa, mas eram ruas de cidadãos blumenauenses, de cidadãos que pagam os seus impostos e que pagaram já a sua parte, cumpriram com o seu dever, que iriam receber a pavimentação através desses recursos, que, no meu entender, tinha de sobra no gabinete do prefeito, na Secretaria de Comunicação, onde não é prioridade. Prioridade é investir em infraestrutura, em pavimentação, em saúde, em cultura, em lazer e outras áreas prioritárias. Infelizmente, não se está priorizando o que é prioridade na nossa cidade. Se está dando preferência para o que não é prioridade. Obrigado. Encaminhamento de votação. Em votação. Ir embora com ele. Não. Votação encerrada.
Solicito... Necessidade, vereador Marcelo? Vereador, necessidade de reabrir ou não? Não? Registrar o voto do vereador Marcelo é não. Tá. Então, com... Vereador Jefferson, o presidente da mesa, conduz os trabalhos. O vereador declinou... Vereador Jefferson, aqui é a reunião do Poder Legislativo. Aqui é a reunião do Poder Legislativo. O vereador declinou publicamente aqui, com a presença de todos aqui, que tinha votado errado e estaria mudando o voto. Então, eu vou reabrir o voto, vou reabrir a votação para que não haja nenhuma dúvida. Vereador Ivan, também da mesma forma, Vossa Excelência, vereador Jefferson, Vossa Excelência, vereador Jefferson, quando quiserem fazer a discussão, nós suspendemos a reunião. Eu suspendo a reunião para seguir na discussão e depois nós voltamos. Suspenda-se a reunião, pronto, suspensa a reunião, eu volto quando o trabalho voltar ao normal.